Ele é um dos supernovas, destaque entre os piratas mais conhecidos do mundo de One Piece, tanto que se tornou um Shichibukai, o capitão dos piratas Heart e médico extremamente habilidoso. Carrega consigo o poder da manipulação da Ope Ope no Mi, e além de tudo isso, traz em seu nome o mistério dos D's. É sobre ele que vamos falar hoje. Conheça 40 curiosidades sobre Trafalgar The Water Law. Esse é um pedido de muitos de vocês, incluindo Caetano LP, Maikerinos, Josi, Ana Caroline, Joaquim Portela Diniz, Rômulo Kennedy, Cauã Oliveira Matos e M1Gu 3L Games. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o nome desse personagem, mais especificamente sobre a leitura do nome dele. E, obviamente, está longe de mim dizer o que é uma forma certa ou o que é uma forma não tão certa de ler, falar o nome do personagem. O que eu vou trazer aqui é só um pouquinho de contexto, de explicação sobre o nome. Trafalgar The Water Law é mais conhecido como Law, né? A gente não fala geralmente o nome dele todo enquanto estamos nos referindo a ele, seja no mangá, seja no anime. E a palavra e o nome Law, mais especificamente, tem a mesma escrita da palavra lei em inglês, que nós lemos como Law. E para nos ajudar também um pouco com o entendimento, né, do nome de alguns personagens, de lugares, de coisas específicas em One Piece, né, o Oda gosta de explorar bastante esse universo, nós temos as versões escritas desses nomes. E quando nós vamos olhar para o nome específico do Law, nós temos tipo esse quadrado aqui. Esse quadrado é um caractere em japonês, mais especificamente da linha de katakana, e ele é lido como Ro. Isso nos faz entender que os japoneses, ou os dubladores também japoneses, vão se referir ao personagem dessa forma, como Ro. Já os falantes nativos da língua inglesa vão utilizar a palavra que eu já comentei, que é a mais próxima para eles, né? A tradução de lei em inglês, que é law. E nós que estamos no Brasil, tudo bem se a gente falar LAW, né? Porque é a forma como a gente vê ali posta a palavra, né? L-A-W pra gente tem esse som de LAW. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que tem formas variadas aí da gente ler o nome do personagem e que ao longo desse vídeo eu vou utilizar uma muito específica que é tratar ele como os falantes de língua inglesa tratam, como LAW. E claro, isso tem um porquê. Por muitos anos, isso ainda continua acontecendo, eu assisti o anime em japonês, então eu me acostumei com a pronúncia dos japoneses em relação aos personagens. Em um curto período, que foi inclusive no comecinho, quando eu comecei a conhecer mais sobre os personagens de One Piece, eu assisti em inglês, porque eu não tinha acesso à dublagem e tudo mais. Então eu guardei essa informação e é assim que eu vou me referir ao personagem. Vamos começar a falar agora sobre as informações do personagem, né? 2. Law também é originário de um dos 4 mares, né? Ele vem lá do North Blue. 3. Ele é do tipo alto, se a gente pensar na altura comum das pessoas comuns no mundo, né? Mas se a gente pensar um pouco nos personagens que a gente conhece aí ao longo da história, tipo do Flamingo, Katakuri, acho que ele é até baixinho. É que o Law tem 1,91 m de altura. Eu, com certeza, se fosse conversar com ele, ia ser tipo assim, e aí? 4. O tipo sanguíneo do LoL é o tipo F, lá no mundo de One Piece, né? Que é o mesmo, a gente já sabe, né? Do Luffy e também do Jinbe. 5. A sua Akuma no Mi é a Ope Ope no Mi. Inclusive é uma das minhas favoritas no mundo de One Piece. E Ope vem da palavra Operation, que se conecta com o poder do LoL, de poder controlar tudo dentro da sua sala, o room de operações. 6. O sobrenome do LoL, Trafalgar, foi inspirado no Cabo Trafalgar, que fica no sudoeste da Espanha. Seu nome é de origem árabe e significa Cabo Ocidental. Também foi o nome de uma famosa batalha naval entre os britânicos e a frota franco-espanhola, apelidada de Batalha Trafalgar. Quando aparecem essas informações nas curiosidades dos personagens, eu fico tentando imaginar o nível, o quanto o Oda gosta de coisas navais. 7. O nome completo de LoL, que é Water Law, pode ter sido inspirado em Waterloo, local onde foi travada a batalha final que representou a derrota de Napoleão nas mãos da 7ª Coalizão. E essas outras coisas, esses outros detalhes, me fazem pensar também o quanto Oda gosta de história. 8. Essa é uma de algumas das coincidências que temos entre Law e Luffy.
Em um dos pôsteres de procurados do LoL, né, aqueles Wanted, o Beppo, aquele Mink maravilhoso, aparece numa postura com a cabeça virada, da mesma forma que o Sofo aparece no primeiro cartaz do Luffy. Você tinha notado isso? 9. Bom, já era de se esperar isso, né? Mas LoL é um personagem extremamente popular entre os fãs japoneses. Como a gente sabe disso? É porque já foram feitas diversas pesquisas com os fãs japoneses de One Piece e eles colocam posições, conforme eles escolhem seus personagens favoritos, eles são escalados num ranqueamento. Na 7ª pesquisa, LoL ficou em 5º lugar e foi assim considerado o personagem não Mugiwara mais popular entre os fãs japoneses. Atualmente, ele está no 4º lugar. 10. Com 26 anos, LoL é considerado o indivíduo mais novo a já ter ocupado uma posição como um Shichibukai. 11. LoL utiliza o estilo Smile de Jolly Roger, que também nós vemos ao longo da obra, que é utilizado pelo seu ex-superior, Don Quixote do Flamingo. Mas, diferente da Jolly Roger de Doflamingo, a de LoL não apresenta o cancelar em cima aqui do Smile. Ao que parece, o sorriso representado na Jolly Roger traz uma referência aos momentos finais de Don Quixote Rocinante, o nosso coração, que naquele momento de partida disse pro LoL sempre se recordar dele sorrindo. 12. Uma das músicas dedicadas para o personagem LoL foi lançada como uma faixa bônus do One Piece Log Collection CD Sabari e se chama Dr. Heartstealer. Uma provável referência à habilidade que o LoL tem de retirar os corações das pessoas. A gente viu isso bastante, né? 13. Eu não tinha notado isso até ver essa curiosidade. Depois que eu vi, eu falei, nossa, é verdade, né? Veja se você tinha notado. Naquela cena, quando o LoL é criança e ele nota que perdeu de vez a sua irmã, ele faz uma expressão muito parecida com o colapso que o Luffy tem quando ele perde o seu irmão. 14. Mais uma conexão histórica, hein? A fuga de LoL, naquela época que ele teve que fugir do ataque de Flyvance da sua terra natal, é muito parecido com o que aconteceu com um pirata real. Sim, um pirata que existiu no nosso mundo, o François Loloné. Ele naufragou e foi atacado por espanhóis. E para fugir daquela situação com vida, o Loloné se cobriu com o sangue da sua tripulação e se escondeu entre seus corpos. Lembra que o LoL, tão pitiquinho, teve que fazer uma coisa assim? Ah, e teve uma outra coisa parecida também. O Loloné, ele cortou o coração de um espanhol que ele fez de refém para que os outros reféns ficassem intimidados e mostrassem para ele uma rota de fuga segura. O que é bem parecido com o que o LoL fez lá de entregar os corações dos piratas para se tornar um Shichibukai. 15. Essa é uma característica de fala do LoL, né? Geralmente quando ele se refere a outros personagens, fala o nome deles, ele adiciona um ya no final. Seja o nome, o sobrenome, o apelido, né? Ele acrescenta o ya ali no final. Em inglês, esse terminho poderia ser traduzido como sir, né? Pra gente, tipo, um senhor, senhora e tal. Mas em japonês ele não denota exatamente ali um respeito. Tá mais conectado, às vezes, até à profissão da pessoa. O que demonstra respeito em japonês é o san, que o LoL usou raramente, né? Ele só se referiu assim ao coração e sarcasticamente ao vergo. 16. Da mesma forma, podemos dizer que Luffy adiciona ali um charme ao se referir ao nome de outros personagens. Ele talvez não consiga lembrar do nome direito. Pro LoL não é diferente, né? Ele chama ele de Torao. E esse, digamos que, apelido que o Luffy deu pro LoL já foi legendado em inglês de diversas formas, como Charman, Guy, Traffy, igual o Luffy, né? O nome do Luffy, Traffy. Gente, é só escrever LoL, escreve LoL. 17. O dublador japonês do LoL é Hiroshi Kamiya, e tem Ya no final. E na lista de dezenas de personagens incríveis que ele já dublou, está também Levi Ackerman, ou Levi Ackerman, de Attack on Titan. Agora vamos comentar um pouco sobre diferenças que aconteceram com o LoL entre o anime e o mangá. 18. Um detalhe na aparência do LoL. Quando o LoL foi introduzido, mostrado pela primeira vez no mangá, ele tinha tatuagem só nos 4 dedos. A gente pode ver aí nessa imagem que nos polegares não tinha tatuagem. Já no anime, a gente pode ver que nessa mesma cena de introdução, o polegarzinho tá tatuado ali. Depois, mais pra frente, no mangá, né, vai mostrando que sim, os 5 dedinhos estão tatuados. Mas vamos dar um desconto, né? Muito detalhe pra ver e pra lembrar. 19. Esse aqui é bem polêmico, já vi muita gente comentando sobre isso. E acontece no arco do arquipélago de Sabari. É que no mangá, originalmente, quando o LoL e Kid se conhecem lá na casa de leilões,
Dá umas boas-vindas um pouco diferente pro Kid, né? Ele mostra o dedo do meio. Já no anime, isso foi censurado, né? Não foi nem numa versão específica, foi na versão mesmo final. O LOL só dá uma olhadinha presunçosa assim pro Kid e tá bom já. 20. Ainda no arco do arquipélago de Sabari, quando a tripulação do Kid e do LOL encontram um pacifista ali pra lutar, não é bem dito assim se aquele é o Kuma ou se é um pacifista qualquer, e meio que acaba sendo assim com um mistério. Já no anime, tem um incremento ali de cenas de lutas, né, entre as tripulações e o pacifista. Parece que eles derrotam o pacifista, mas aí ele se levanta, retoma o ataque dele, e aí a cena é encerrada com aquele mesmo mistério. E aí, tá curtindo as curiosidades sobre o LoL? Espero que sim, né? E se você curte muito curiosidades sobre personagens de One Piece, saiba que eu fiz aqui uma playlist especial, já tem vários vídeos com curiosidades, principalmente dos Mugiwaras. Vai tá passando aí num card em cima, mas ó, pega esse link, guarda e vamos aqui terminar de ver essas curiosidades maravilhosas? Bora lá! 21. O arco seguinte é a Marineford. No anime são acrescentadas algumas interações entre o LoL, sua tripulação e as Piratas Kuja. É que quando eles chegam em Amazon Lily, eles são recebidos com bastante hostilidade, né, pelos moradores, ou melhor, pelas moradoras, que falam que homem não pode entrar ali, não pode pisar ali de jeito nenhum. E aí o LoL e o Jinbe ficam tentando explicar pra elas, principalmente pra anciã ali, né, do povo, a Neon, que o LoL é médico, ele precisa ir tratar as feridas do Luffy. E aí depois de muito explicar, deles firmarem um acordo, os Piratas Heart são autorizados a atracar na baía ali de Amazon Lily. 22. Durante o time skip. Sobre aquela cena lá do LoL, entregando o coração dos 100 piratas numa caixona lá pros fuzileiros navais. No anime, de fato, a gente vê essa cena acontecendo em um flashback, mas no mangá ela só é mencionada. Viu, gente? Porque eu acabo preferindo o anime, eu preciso ver as coisas acontecendo. 23. Arco de Dressrosa. Mais uma censura pro dedinho do LoL. No mangá, quando o LoL confrontou o Doflamingo lá no telhado do palácio e perdeu pra ele mostrou o dedo do meio. E ainda deu uma risadinha boa, né? Do tipo, você não vai conseguir o Caesar de volta, você não vai derrubar os Mugiwaras. Já no anime, o LoL deu a mesma zoadinha no Doflamingo, mas não mostrou o dedo do meio. Poxa. Agora vamos entrar em curiosidades informadas pelo próprio autor de One Piece, Eiichiro Oda, por meio dos SBS. 24. LoL atualmente tem 26 anos, e quando ele foi introduzido na história, ele tinha 24. O poder que esse moço já tinha com 24 anos, né? 25. O aniversário de LoL é no dia 6 de outubro, e é claro, não foi escolhido aleatoriamente pelo Oda. De novo, a gente precisa lembrar de como os japoneses fazem leituras de datas. Eles sempre leem o mês antes do dia, então dia 6 de outubro fica 10/6. E se nós pegarmos uma das leituras do número 10 em japonês, nós temos To. E pegando uma das leituras do número 6 em japonês, nós temos Roku. E a gente pode pegar aí Uro. Ficando assim, Toro, sendo To de Torá Faruga, e Ro do próprio LoL, que eu comentei lá no comecinho do vídeo, né? 26. A gente já viu a explicação de várias partes ali do nome do LoL, né? Mas a gente ainda não viu a explicação diretamente de LoL. LoL foi inspirado no nome do pirata real inglês Edward Law. E assim, meio que a fama real desse pirata, né, do Edward, é o que ecoa a fama do Law. Sim, é porque o Law é conhecido como o cirurgião da morte, que arrancou corações de diversos piratas. Só que a gente já viu como é que ele faz isso, né? O Edward, vamos dizer que era um pouco mais real no que ele fazia nessa linha. 27. As comidas favoritas do LoL são onigiri e peixe grelhado. E as comidas que o LoL menos gosta é pão e umeboshi. Fiquei triste. Tá, eu vou explicar. É que o umeboshi é uma espécie de ameixa que é geralmente colocada nas marmitas japonesas, no bentô, né? Ela é geralmente bem pequenininha e ela é envolvida com vinagre e tudo mais. Tem um gosto até salgado. E é dessa frutinha aí que vem meu sobrenome, o Meso. E o LoL não gosta. 29. Não gostar de pão é algo que o LoL compartilha com o Don Quixote Rocinante, o nosso coração. Parece que os dois não curtiam muito pão, não. Deixa só o Nagata ouvir essa desfeita. 30. O Oda adora achar animais que ele acha que combina com os personagens, né? E os animais do LoL são esses aqui. A foca manchada e o leopardo da neve. Chique, hein? 31. Se One Piece fosse ambientado no nosso mundo, no mundo real, LoL seria da Alemanha. 32. Segundo Oda, se LoL não fosse um pirata, se ele não tivesse se tornado capitão dos Piratas Heart, ele seria um médico. E eu acho que essa é a primeira vez que as coisas estão batendo, porque todas as outras profissões que o Oda arranjou pros Mugiwaras, principalmente, gente, não batia. 33.
Os hobbies, as coisas que o LoL mais gosta de fazer é passear e colecionar moedas. E eu sei lá quando é que ele tem tempo pra ter esse hobby, né? Porque é um moço, coitado, tanta coisa que ele faz. 34. Segundo Oda, que provavelmente aprendeu isso com a dubladora da Robin, que manja tudo de flores, a flor que mais se assemelha ao LoL é a flor do cacto de cachimbo de holandês. Gente, tô aprendendo muito sobre flores com eles. E como a gente já comentou em uma das curiosidades anteriores, o LoL adora dar um nomezinho diferente para as pessoas, para os personagens, e ali dentro dos Mugiwaras tem uma variação bem grande, olha só. 35. O LoL chama o Luffy pelo seu epíteto, como Mugiwara-ya. 36. Já o Frank e o Brook, o LoL chama pelos seus apelidos. O Frank é o Roboya e o Brook é o Osoya Bonya. 37. A Robin, o LoL chama pelo seu sobrenome, como Nikoya. 38. Já Nami e Zoro são chamados pelos seus primeiros nomes, né? Seus nomes principais. A Nami não tinha como mesmo, né? Ele chama de Namiya. E o Zoro, ele chama de Zoroya. 39. E o Chopper, ele chama de Tanukiya. Não, jamais. Acho que ele não tava a fim de enfrentar a ira do Chopper. Ele chama ele pelo sobrenome, como Toniya. E 40. Apesar de termos diversas curiosidades aí via SBS pelo Oda do LoL, nós não temos ainda o desenho do LoL com seus 40 e 60 anos, assim como ele fez para todos os outros Mugiwaras. Eu sei que ele não é um Mugiwara, mas eu queria ver. E também, Oda não falou se ele come os cubos de gelo. É que agora eu já vi tanto disso que eu quero saber se a pessoa come ou não come. E essas foram as curiosidades sobre esse pirata maravilhoso, Trafalgar The Waterloo. Você curtiu as curiosidades? Ah, espero que sim, porque eu amei fazer esse vídeo. Bom, se você curtiu, poxa, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas curiosidades, conhecer One Piece e esse canal. Deixa aí nos comentários qual é o próximo personagem, qual é o próximo tema que você quer ver por aqui. E se você é novo aqui no canal, chegou até aqui nesse vídeo, poxa, não vai embora sem se inscrever, né? Até uma próxima, Nakamas!